Olá a todos! Vamos para mais uma aula de cálculo 3 e o assunto dessa aula vai ser as equações não homogêneas. Então, na verdade, equações não homogêneas, né? Então, qual é a ideia da aula de hoje? Nós estávamos trabalhando com EDOs do tipo, por exemplo, y duas linhas mais um p de t y' mais um q de t vezes y igual a zero. Ou seja, ZDOs homogêneas. Nos exemplos anteriores, até colocávamos aqui A vezes B e o C. Acontece que na aula de hoje nós vamos discutir como vai ser a nossa postura quando o lado direito da equação é uma função g de t. Então, para facilitar nossa ilustração, eu vou chamar isso aqui de L de y, onde esse L de y ele funciona para todo t. A ideia é para cada y, você vai associar essa EDO, ao lado esquerdo dessa EO, na realidade. E por que é interessante fazer dessa maneira, essa leitura? Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, o L de, por exemplo, y1 mais y2, isso quer dizer o quê? Que no lugar do y nesse lado esquerdo da equação diferencial, você vai substituir por y1 mais y2. E não é difícil perceber que isso vai ser igual a L de y1 mais L de y2. Assim como, se você quiser, por exemplo, para todo alfa real fazer o L de alfa y1, isso é o mesmo que jogar o alfa para fora e ficar alfa vezes L de y1. Então, tudo isso é só para dizer que esse operador L que nós estamos criando ele é linear. E por que é interessante usar esse linguajar? Nós temos um primeiro resultado que diz o seguinte: digamos que eu conheça uma solução y1 maiúsculo e uma solução y2 maiúsculo da equação não homogênea, ou seja, aquela equação igual a g de t. Quando você faz a diferença das duas funções, isso vai virar uma nova função. E essa função é a solução da EDO associada à homogênea. Ou seja, pegar aquela EDO L de y que vocês viram anteriormente, igualar a zero, ao invés de igualar a g de t. E é até intuitivo. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, com L de y2 menos y1, como a gente acabou de dizer que é linear, isso é a mesma coisa que L de y2 menos L de y1. Acontece que esse cara é a solução da não homogênea, então isso aqui é uma g de t, e esse cara aqui é uma g de t. E aí você iguala a zero. Não se preocupe se vocês não entenderam a essência disso. O que eu quero que vocês... A essência que eu falo da demonstração. O que eu quero que vocês entendam é a essência do resultado. Então, pensa... Vou fazer uma analogia com a álgebra linear. Lá na álgebra linear, nós tínhamos um sistema linear da forma ax igual a b. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você considera, por exemplo, um x1, que é a solução desse sistema linear, e um x2, que é a solução desse sistema, mesmo sistema linear, não homogêneo, então o que você está dizendo é que quando você pega a solução de uma menos a solução da outra, isso tem que ser igual ao vetor nulo. É isso que eu estou querendo dizer, só que agora no contexto de EDOs. E aí o que acontece? Se esse cara aqui é solução da EDO homogênea, nós sabemos que existem constantes C1 e C2 de tal modo que essa diferença venha a ser igual a C1y1 mais C2y2. Afinal de contas, esse lado direito aqui representa o conjunto de todas as possíveis soluções da EDO homogênea. E isso a gente pode simplificar neste resultado, que é, quando você tem uma EDO de segunda ordem que não é homogênea, todas as suas soluções elas são escritas da forma solução geral da homogênea mais uma solução particular. Então, é assim que nós vamos ter como postura como nós vamos nos comportar quando formos trabalhar com EDOs não homogêneas. Nós vamos primeiro resolver o caso homogêneo para depois tentar encontrar uma solução particular
E aí, simplesmente, a solução geral é a soma dessas duas parcelas. É claro que uma grande pergunta que nós temos é como nós vamos encontrar a solução particular, porque resolver a homogênea nós resolvemos nas últimas videoaulas. E existem alguns métodos para você discutir como encontra essa solução particular, que vai desde método de variação de parâmetros, ou o método que eu vou explicar para vocês, que é o método dos coeficientes indeterminados. A ideia desse método é você meio que pensar num chute, ou seja, ao você olhar para a cara da sua função g de t, você vai imaginar uma função y de t e o que eu quero dizer com imaginar uma função y de t? Imagina que a sua g de t seja e elevado a alfa t. Então, você vai escrever a sua solução particular como a vezes e elevado a alfa t e você vai tentar determinar o valor de a que seja a solução da sua EDO. Para facilitar, para não se assustar, não quero que vocês se assustem com a tabela. A tabela é mais simples do que está aparentando. Que basicamente está dizendo o seguinte: se você tem um polinômio de grau n, o seu chute vai ser, e esquece provisoriamente esse t elevado a s, que daqui a pouco eu explico, mas ele vai ser um polinômio de grau n, o seu chute. Se você tem uma exponencial, seu chute vai ser uma exponencial. Se for um polinômio misturado com exponencial, mesma coisa, um polinômio misturado com exponencial. Se for seno ou cosseno de beta-t, nos dois casos, você vai colocar um número vezes cosseno beta-t, aqui eu esqueci do beta-t, mais b vezes seno de beta-t. Então, essencialmente, é basicamente você olhar para g de t e coloca uma função que é parecida com ela. Mas vamos de novo. Eu vou explicar o que é esse t elevado a s no exemplo a seguir. Então, vamos encontrar a solução geral dessa equação diferencial. Então, para isso, eu gostaria de fazer um passo a passo. O primeiro passo, sempre recomendo, é resolver o caso homogêneo. Então, resolva o caso homogêneo. Homogêneo. Então, você está estudando a EDO. Y duas linhas, menos 2y', menos 3y igual a zero. Como é uma EDO com coeficientes constantes, nós já aprendemos em videoaulas anteriores a usar a equação característica. Então, vai ficar r ao quadrado, perdão, menos 2r menos 3 igual a zero. E resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos chegar em r igual a menos 1 e r igual a 3. Deixa eu só confirmar. 3. Show. Então, ao encontrarmos essas duas soluções, nós sabemos que a solução da homogênea, deixa eu selecionar aqui a cor aqui, que a solução da homogênea, que eu vou representar como YH, é uma constante C1 vezes E elevado a menos T, mais uma constante C2 vezes E elevado a 3T. Isso é a solução da homogênea. Agora, nós vamos para o passo 2. E para o passo 2, eu vou resumir dizendo que nosso objetivo é encontrar o y particular. Pois bem, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou só anotar essa EDO completa aqui. Então, é y duas linhas, menos 2y', menos 3y, igual a menos 3t elevado a menos t. E a ideia é que nós vamos pensar no seguinte. O lado direito dessa equação é um produto de um polinômio de grau 1 com uma exponencial. Então, o seu candidato à solução, seu yp, ou seu y maiúsculo, vai ser justamente um polinômio de grau 1, ou seja, algum número a vezes t mais b, multiplicado pelo e elevado a menos t. Então, nosso objetivo é, ao assumir que esse yp é uma solução da EDO acima, eu quero buscar quais são os valores de a e b que realmente torna essa função solução da nossa EDO não homogênea. Entretanto, nós temos um problema.
Porque dependendo do valor de A e o valor de B, você pode estar encontrando não a solução particular no sentido de que esteja fora da homogênea. Você pode estar encontrando alguém que faz parte da solução homogênea. Por exemplo, o que acontece se você for colocar A igual a zero? Você vai ter B vezes E elevado a menos T. Ou seja, se você fizer o C1 igual a B, você não encontrou nenhuma solução nova, porque a ideia da solução particular é encontrar uma solução que não pertença ao espaço homogêneo. Dito isso, como existe a possibilidade, a depender dos valores de A e B, você cair na solução homogênea, o que você faz? Aí entra aquela história do t elevado a s. Você multiplica por t, ou seja, pensa naquele s lá na tabela dos coeficientes indeterminados como igual a 1. Agora você vai pensar o seguinte: se você aplica a distributividade, você vai ter aqui um AT ao quadrado mais BT. Será que existe alguma chance, a depender dos valores de A e B, de você cair na solução homogênea? E a resposta é não, já não é mais possível. Mas vamos supor para efeito de ilustração, que aqui fosse o delta igual a zero e aí você tivesse nessa situação. Se você tivesse nessa situação, bastaria zerar o A e aí ia ficar T vezes B. E aí coincidiu com essa parcela. Aí o que você faria? Você levaria em consideração o S igual a 2, que é o T ao quadrado. Como não é o caso aqui desse exercício, vou retornar aqui. E agora que nós estamos pré-prontos, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a distributividade. Então aqui vai ficar T ao quadrado P vezes T. E a ideia, eu organizar aqui, é procurar os valores de A e B de tal modo que o YP seja a solução da nossa EDO. Para isso, nós vamos derivar e calcular a segunda derivada também. Então, derivando, pensando aqui como primeiro e segundo, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que aí vai aparecer o menos, vezes o primeiro. Agora nós vamos para o y maiúsculo duas linhas. Então vai ficar, lembrando da videoaula passada, redução de ordem, eu posso derivar duas vezes essa função vezes o primeiro, tipo produtos notáveis. Então, derivando duas vezes ela, vai ficar 2a, vou até apagar isso aqui, né? 2a é elevado a menos t. Aí agora eu faço mais duas vezes uma derivada de cada uma. Como a derivada aqui vai ter um sinal de menos, então eu vou colocar menos 2at mais b é elevado a menos t. Agora eu vou derivar duas vezes essa função é elevada a menos t, que aí fica mais a própria função. Mais bt é elevado a menos t. Já vai ficar claro, e aí eu acho que isso não é difícil perceber, que como todas as parcelas vão ter elevado a menos t, eu vou substituir na equação de cima, mas todo mundo vai ter elevado a menos t. Então, deixa eu chamar isso aqui de estrela, e vamos lá. Em estrela, eu já vou usar isso a meu favor. Então, aqui vai ficar e elevado a menos t. Vou iniciar um grande colchete. E agora vou substituir essas informações aqui em cima. Então, aqui no y duas linhas vai ter 2a. Aí, no caso, menos 4at menos 2b. Só apliquei a distributividade aqui. Mais at ao quadrado mais bt. Isso referente a y'. Agora, y duas linhas, perdão. Agora, referente ao y'. Então, vou colocar o menos, menos duas vezes y'. Então, é duas vezes. Agora, olhando para o y', ignorando o e elevado a menos t. Então, até, deixa eu só fazer assim que fica melhor. Pronto. Esse colchete vai pegar todos os e elevado a menos t. Agora, o y'. Tá 2at mais b menos at ao quadrado menos bt.
Isso é referente ao y'. Agora, referente ao menos 3y, então vai ficar menos 3 nosso y, que é AT2 mais BT. Talvez a minha webcam esteja na frente, mas eu já vou saindo daqui. Fundamental é que o elevado a menos t vai ficar multiplicando todas essas parcelas. Lembrando que isso é igual a, pelo lado direito, menos 3t é elevado a menos t. Bem, como tem e elevado a menos t de um lado e e elevado a menos t do outro, e e elevado a menos t nunca é zero, eu já vou apagar. O que está do lado esquerdo é um polinômio de grau 3. O que eu quero dizer com isso? A, B são os valores que eu preciso determinar. Entretanto, nós estamos visualizando duas funções polinomiais em relação a t. Então, eu vou olhar primeiro para quem está multiplicado por t ao quadrado. Vou até destacar em rosa para facilitar a visualização. Então, vou olhar quem está sendo multiplicado por t ao quadrado. Então, aqui nós temos um a aqui. Aqui nós temos mais 2a. Menos 2 vezes aqui. E aqui, menos 3a. Para nossa boa notícia, isso vai dar zero. Mas vou manter assim do jeito que está. Agora eu vou ver quem está sendo multiplicado pelo t. Então, ali vai ter menos 4a mais b. Aqui tem o menos 2 multiplicando. Então, vai ficar menos 4a mais 2b. E aqui, menos 3b. Isso todo mundo multiplicado por t. Agora, eu vou pegar todo mundo que não tem nenhuma multiplicação por t. Aí vai ser 2a menos 2b. Aqui não tem. Menos 2 aqui. Menos 2b. E aqui não tem. Isso tudo igual a menos 3t. Como tem muita coisa aqui envolvida, agora eu vou mudar a cor para facilitar a visualização. A gente já viu que isso vai zerar. Então vai ficar t multiplicado por... aqui vai ficar menos 8a. E aqui vai ficar mais b, mais 2b, 3b, com menos 3b zerou. Então vai ficar só o menos 8a, ótima notícia. E a parcela que não tem t vai ficar 2a menos 4b. Isso tudo igual a menos 3t. Como nós temos polinômio de um lado e polinômio do outro, isso nos leva ao seguinte cenário. Quem está multiplicado por t do lado esquerdo, que nesse caso é o menos 8a, tem que ser igual a quem está sendo multiplicado por t do lado direito, que é o menos 3. E quem está sendo multiplicado pelo lado esquerdo, quer dizer, que não está sendo multiplicado pelo lado esquerdo por t, que é o 2a menos 4b, tem que ser igual a quem não está sendo multiplicado por t do lado direito. Como não tem nada, é zero. Bem, daqui rapidamente a gente já percebe que a é igual a 3/8. Tem muitas grandes dificuldades. E aqui, ao substituir, vai ficar 2 vezes 3/8, que aí vai dar 3/4. Então, eu já vou simplificar aqui. 3/4 menos 4b igual a zero. Passa para lá, passa para cá. B é igual a 3/16. Acelerando um pouco as contas. Bem, perdão. Então, seguindo em frente, nós temos o valor de A e o valor de B. Então, nós sabemos quem é o nosso Y maiúsculo. Então, o nosso Y maiúsculo, nosso YP, vai ser o A igual a 3/8. Então, a gente volta lá no início e pega essa informação aqui. Ctrl C. Ctrl V. O nosso A é igual a 3/8. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Vou apagar aqui. Então, o nosso A
3/8. E nosso B, 3/16. Isso faz com que, deixa eu só arrumar aqui, a nossa solução geral, e aí eu já vou apagar esse cara e colocar só o y, vai ser a solução da particular, que é essa aqui, que está aqui posta na tela de vocês, mais a solução da homogênea, que eu vou só copiar e colar. Cadê a solução da homogênea? Que é esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, essa é a solução geral da nossa EDO. A solução particular mais a solução da homogênea. E aí observe que esse cara aqui realmente não faz parte da solução da homogênea, porque como tem esse t multiplicado esse t ao quadrado, ele mellow peak, vamos colocar assim. Então essa é a essência quando a gente está trabalhando com EDOs que não são homogêneos. Tem outros métodos, tem o método de variação de parâmetros, você pode também tentar resolver via transformada de Laplace. Inclusive, vale a pena comentar que o nosso próximo passo é falar sobre isso, sobre transformada de Laplace. Então, espero que vocês estejam gostando dessa sequência de videoaulas. Muito obrigado por estarem acompanhando. Peço que curtam o vídeo e até a próxima.